Amém? Juízes no capítulo 13. Nós vamos ler hoje do verso 1 ao 3. Amém? Graças a Deus. Amém? Todo mundo achou, irmãos? Graças a Deus. Então vamos ler juntos. Verso 1 nos diz assim: o nascimento de Sansão. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Amém? Graças a Deus. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nos abençoa com ela e que o teu Espírito aplique ela em nosso coração nessa noite, para que possamos sair daqui, Senhor, renovados em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom, a gente está falando muito ultimamente a respeito da volta de Jesus. Amém? Da nossa caminhada com Deus, daquilo que nos aguarda e daquilo que nos acontece durante o dia a dia, durante a jornada, durante a caminhada, que é o que, no fim das contas, irmãos, está sendo feito por cada um de nós, ou que está sendo vivido por cada um de nós e sendo feito pelo Senhor nas nossas vidas, até a volta de Jesus. Tendo em mente que esse encontro não é um encontro qualquer, não é um encontro aleatório, mas é um encontro que está sendo preparado do lado de lá e do lado de cá. Amém? Do lado de lá, porque, por exemplo, o Senhor Jesus disse que foi nos preparar um lugar, uma morada, para que um dia viesse até nós e nos levasse para Ele. E do lado de cá, no sentido de que há uma obra a ser feita. Você passa pelo mistério da salvação e não morre. Amém? Você foi salvo, você foi batizado, você começa a frequentar uma igreja, mas você não falece a partir do momento que você encontra Jesus. Você tem uma jornada, você tem uma caminhada. Tudo isso é importantíssimo e isso vai resultar em algo. Amém? Porque, por exemplo, irmãos, nós falamos muito que a fé sem obras é morta, mas se nós realmente cremos que a fé sem obras é morta, nós precisamos buscar, irmãos, o entendimento correto de como colocar a nossa fé em prática, para que essas obras venham a expressar a fé no Deus que nós servimos. Se a fé sem obras é morta, obviamente, as obras são a expressão daquilo que cremos. São a expressão daquilo que vivemos, são a expressão daquilo que somos agora a partir de Cristo Jesus. Você sabe muito bem que qualquer obra sem fé também é morta. Afinal de contas, a Bíblia nos diz, irmãos, que a nossa salvação ela vem pela fé, mediante a graça. Não é pelas obras, não é pelo empenho, não é pelo esforço. Não é pela nossa dedicação, é pelo um simples, irmãos, e único ato do Senhor Jesus, que é o ato de se entregar por nós e nos fornecer a salvação. A partir de então, nós temos então as obras, e nós temos os frutos, e as nossas obras não são mortas porque temos fé. Se não fosse assim, se não tivéssemos fé, poderíamos ir, na verdade, irmãos, poderíamos mover montanhas, fazer coisas grandiosas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe muito bem disso. Então nós precisamos ter em mente, irmãos, que essas coisas precisam andar juntas. As obras precisam se tornar visíveis, mostrando que a fé que há em nós é genuína, é verdadeira, entrega os seus frutos. Tendo em mente, irmãos, é claro que é o Senhor quem escolhe. Amém? É o Senhor quem escolhe cada um de nós para todas as obras que tornamos visíveis. E que se é Ele que escolhe, irmãos, Ele mesmo se encarrega de capacitar e fornecer aquilo que chamamos de ferramenta, de instrução, de ensino, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que Ele tem a nosso respeito e possamos então entregar os frutos, irmãos. E a multiplicação, como o Senhor Jesus mesmo conta na parábola dos talentos.
Aquele que recebe precisa entregar mais do que recebeu. Se você é salvo, você já recebeu algo grandioso. Isso já é algo para ser multiplicado, já é um talento que te foi confiado. Você foi chamado para uma seara, para um local, para um ambiente, para um reino de trabalhadores desta seara. Por óbvio, como eu repito aqui insistentemente, a salvação não termina em você. Você foi chamado para o coletivo, para o nós, para entregar frutos. Você não produz ou não multiplica talentos para si mesmo. Você produz e multiplica talentos, você coloca em prática suas obras com a vista de encontrar o seu Senhor um dia, e enquanto você está aqui nesta terra, abençoar os que estão servindo ao mesmo Deus que você. Ou até mesmo, o principal objetivo é encontrar aqueles que ainda não servem. Amém? Nós estamos, irmãos, e foi nos confiado um ministério. Nos foi confiado um labor, uma labuta. Assim como da mesma forma é dito do Salvador, que ele veria os frutos do seu trabalho e se alegraria, nós precisamos ter o mesmo entendimento. Amém? Enquanto nós vivemos aqui neste mundo, irmãos, textos como esse nos ensinam algumas coisas. Os pais de Sansão aqui nos ensinam, irmãos, a como corresponder a esse chamado. Amém? A corresponder a um chamado divino para exercer uma tarefa, irmãos, que exigiria nada menos do que fé e obediência, que é o que nós estamos vivendo e é o que nós precisamos. Assim como os pais de Sansão, precisamos para exercer esse chamado, fé e obediência. Naquele que chamou e naquele que nos deu um propósito, nos entregou algo. Na Bíblia, irmão, nós vemos vários exemplos de que quando esses dois fatores se juntam, fé e obediência, quando esses dois fatores se juntam, eles resultam em obras que agradam ao Deus da nossa salvação. Como nós vamos ver neste capítulo, eu vou usar todo este capítulo, irmãos, em 5 cultos, em 5 ministrações, para mostrar para você que pessoas comuns e pessoas imperfeitas são chamadas pelo Senhor, obedecem, se colocam à disposição mesmo com uma fé vacilante, mesmo sendo anônimos, aleatórios até o momento, mas entregam algo que o Senhor estava entregando a eles. Essa é a maravilha. Você recebe para entregar. Amém? Nós lemos o texto aqui, irmãos, no capítulo 13, no livro de Juízes. O livro de Juízes, irmãos, na verdade é um período extenso de anos. Amém? É anterior, irmãos, aos profetas e aos reis sobre Israel. O livro de Juízes, irmãos, é um período após o livro de Josué, onde que o povo se estabelece em Canaã. O povo se estabelece na terra prometida. Josué ele conquista muitos povos ao redor. Deus lhes entrega muitas vitórias. O povo parece estar estabelecido, mas Josué morre. Então passam muito tempo e a Bíblia mostra aqui, irmãos, que depois da morte de Josué, um povo desobediente, um povo rebelde, voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. De tempos em tempo acabava sendo derrotado, o povo de Israel acabava sendo subjugado pelos povos inimigos, porque eles viviam num ciclo, irmãos, um ciclo de maldade, um ciclo de desobediência, um ciclo de rebeldia. Então, de tempos em tempos, como aqui no caso de Sansão, ao anúncio do nascimento de Sansão a esse casal, irmãos, de tempos em tempos Deus levantava juízes sobre Israel, como Sansão foi um juiz, como Gideão foi um juiz, como Débora foi uma juíza. Levantava pessoas, homens e mulheres, irmãos, para conduzir o povo a voltar-se para o Senhor. E assim Deus lhes entregava vitórias. Sansão é mais um exemplo disso, irmãos. E esse anúncio aqui, irmãos, é mais um exemplo de que Deus estava levantando um libertador para o povo. Deus estava levantando em tempos de aflição alguém que pudesse conduzi-los à vitória. Alguém que pudesse conduzi-los ao objetivo. Alguém que pudesse conduzi-los de volta ao Senhor. Meu irmão, você já encontrou a sua Canaã. A sua Canaã se chama Jesus Cristo. A partir deste momento você está se estabelecendo. Você está progredindo, você está avançando, até um dia que a cidade de Deus invadirá a cidade dos homens.
de uma vez por todas. E você encontrará o Senhor, mas você já está na sua Canaã, caminhando em direção à eternidade. Deus já enviou o Salvador, Deus já enviou o Libertador, aquele que veio ao nosso encontro, irmãos. E esse relato é muito semelhante ao relato do nascimento de Jesus, como nós vamos ver. Nós não lemos todo o capítulo, mas é muito semelhante, onde um casal aqui é abençoado pelo Senhor, onde um casal aqui é encontrado pelo Senhor, recebem um anúncio da parte do Senhor, de que receberiam a graça de ter um filho, de que receberiam a cura, já que essa mulher era estéril. Amém? E eles dedicam aqui fé e obediência ao Senhor. E esse casal aqui, irmãos, acaba se tornando parte da história da salvação. Amém? Então, com isso em mente, irmãos, a primeira coisa que nós vemos no texto, irmãos, no verso 2, amém? A Bíblia diz assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Amém? A gente já abordou várias vezes, irmãos, exemplos da Bíblia de pessoas com essa dificuldade. Amém? Que era a dificuldade de ter filhos. Casais que não podiam ter filhos. Foi assim com os patriarcas, por exemplo. Abraão, você sabe, talvez seja a história mais comum. As mulheres gostam muito da história de Ana, que era uma mulher estéril. Amém? Que precisava de um milagre da parte do Senhor para que pudesse gerar filhos. Você sabe que nesta época aqui, irmão, se valorizava em muito a multiplicação. Afinal de contas, Deus tinha dito ao homem no jardim que ele deveria crescer e se multiplicar sobre a terra. Ter filhos era uma desonra. Ter filhos era ser o menor entre aqueles que estavam na sociedade. Não ter filho era como ser zombado, é como ser menosprezado, especialmente para as mulheres. É interessante aqui, irmãos, como na Bíblia, quando Deus quer fazer um milagre que vai servir de bênção para muitas pessoas, para um povo, para um coletivo, normalmente, irmãos, nós vemos Ele buscando pessoas que não têm muito a oferecer. Normalmente nós vemos Ele buscar pessoas que são improváveis, pessoas que não têm nada, pessoas que não têm dinheiro no banco, pessoas que não têm status social, pessoas que talvez não consigam pela sua força entregar um grande trabalho. Nós vemos que Deus busca essas pessoas, nós poderíamos chamar assim de pessoas improváveis, que são aqueles, irmãos, que são usados justamente porque eles não têm onde se apoiar. Esse tipo de pessoa, irmãos, não possui nada na vida além de disposição e obediência. Esse tipo de pessoa, irmãos, não possui outra confiança além do Senhor. E nós estamos falando de pessoas que viviam em um ambiente, em uma era, em um conjunto de pessoas, em uma sociedade que era má. Porque é o que lemos no verso 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou na mão dos filisteus. Esse povo rebelde que tinha se estabelecido em Canaã, a terra da promessa, a terra que não lhes pertencia, mas que eles ganharam do Senhor, irmãos. Eles chegaram em Canaã e começaram a viver de qualquer jeito. Começaram a desagradar ao Senhor, começaram a buscar reprovação do Senhor, parece, ao invés de agradá-lo. Esse povo, irmãos, constantemente se metia em circunstâncias e situações difíceis. O Senhor, como forma de trazê-los de volta, os entregava às mãos de outros povos. Então levantava um Salvador. Nós estamos vendo um casal aqui, irmãos, que não possuíam outra confiança, a não ser confiar em Deus. Nem mesmo, irmãos, a capacidade de entregar um filho para o propósito eles não podiam. Nesse caso aqui eles precisavam de um milagre. E é um milagre muito grande. Amém? Esse tipo de pessoa, irmãos, é aquele tipo de pessoa que não fica orgulhosa quando Deus lhes entrega algo. Esse é o tipo de pessoa, irmãos, que não cresce o nariz depois que Deus lhes entrega um milagre. Eles sabem que receberam aquilo e só receberam porque o Senhor interviu. E receberam só porque o Senhor lhes deu graça e lhes concedeu. Esse é o tipo de pessoa, irmãos, que não fica orgulhosa. Esse é o tipo de pessoa, irmãos, que normalmente é muito grato por poder participar de algo que Deus está fazendo na terra.
É um tipo de pessoa que fica com o coração cheio de gratidão, cheio de alegria. Nós somos encontrados pelo Senhor. A reação de Maria lá nos evangelhos foi cantar. Foi cantar em agradecimento. O Senhor veio ao meu encontro. Exemplos como esse, irmãos, dos pais de Sansão, nós sabemos o nome do pai, Manoá, não temos a informação do nome da mãe nesse texto aqui, mas esses exemplos aqui são muito empolgantes para nós na Bíblia, irmãos, por alguns motivos. Amém? E o primeiro motivo, irmãos, que eu gostaria de abordar com vocês, é a motivação de saber que Deus pode usar absolutamente qualquer pessoa que tenha temor e disposição no coração. Vira assim para o irmão Salado e diz: Deus pode te usar. Basta que você tenha temor no coração. Basta que você esteja disponível. Basta que você esteja com disposição. Basta que você seja alguém que não está compactuando com aquilo que há de errado neste tempo, nesta era. Nós sabemos aqui que os tempos eram difíceis. Mas esse casal, mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo pessoas aquém das necessidades, foram encontrados pelo Senhor. Porque Ele pode sim usar absolutamente qualquer pessoa, irmãos, segundo a sua vontade. Isso nos serve de motivação. Você vê que aqui Deus começa a reverter a situação de um povo rebelde, irmãos. Deus começa a reverter essa situação com um casal comum e com problemas. O problema maior de cara é nos fornecido aqui, que é o fato da mulher de Manoá ser estéril. Mas você vai ver na sequência do texto, conforme nós fomos avançando, irmãos, nos domingos, de que Manoá era um homem que tinha uma fé vacilante. Era um homem que cria, mas tinha dificuldades. Era um homem que tinha uma fé imperfeita. Se fosse pela força do braço dessas pessoas, irmãos, Deus não faria nada na terra. Mas Ele busca corações dispostos, mesmo que sejam imperfeitos. Deus começa a reverter aqui a história de um povo através de pessoas comuns como eu e você. Você tem noção que Deus não busca nada em você além de um coração? Além de fé e disposição, além de crer. Deus não busca nada em você além daquilo que você pode realmente entregar, irmãos. Porque não é por nossos méritos, é pela graça. Se dependesse de mim, irmãos, se dependesse de mim, meu Deus, que Deus tenha misericórdia, mas é pela graça. É isso que Ele busca, corações que estão dispostos a obedecer. Corações que estão dispostos a dizer: eis-me aqui, Senhor. O tipo de pessoa como esse casal, irmãos, não tem outra escolha além de escolher entre Deus ou a força do próprio braço. E aí? O que nós escolhemos? O que é melhor escolher, irmãos? Tenho para mim que é sempre melhor andar do lado de Deus, irmãos, que usa as coisas fracas para confundir as fortes. É sempre melhor andar do lado de Deus, irmãos, porque Deus pode usar as fraquezas para confundir aquilo que o mundo pensa ser forte. Como Paulo mesmo diz aos Coríntios, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir aquilo que o mundo pensa que é sábio. É por isso que você vem aqui no domingo cultuar um Deus que foi morto numa cruz em desonra, mas que ressuscitou. Você vem aqui no domingo cultuar um Deus que foi humilhado, que foi servo, que foi sofredor. Isso é loucura, mas para Deus é sabedoria. O poder do Senhor se aperfeiçoa nas fraquezas. Daqueles que realmente confiam no Senhor e dizem: Senhor, realmente só a Tua graça me basta. Isso é motivação, irmãos, é motivação. O povo que conhece o seu Deus fará proezas, será forte, não porque tem força nos braços, não porque tem condição financeira, não porque é muito ou pouco inteligente, mas porque o Senhor concede graça, motivação. Segundo, irmãos, exemplos como esse também nos servem de alerta. Fica ligado, fica atento.
Embora, irmãos, Deus chame e use quem Ele quer, independente das condições ou da capacidade. Embora Ele faça isso realmente, não significa, irmãos, que a missão não será exigente. Não significa que não terá dificuldades. Não significa que será fácil. Muito pelo contrário. Amém? É para as exigências, irmãos, que se levantarão que Ele nos concede o seu Espírito. É para as exigências que se levantarão que Ele capacita quem Ele chama. É para as exigências que se levantarão, irmãos, que Ele empodera com o Espírito Santo de Deus. Que Ele se derrama e enche, que Ele enche esse vaso de barro que você é. Um vaso frágil. Um vaso frágil que muitas vezes está cheio de rachaduras, mas que dentro possui um tesouro, o tesouro do Evangelho. Porque a missão é sim, irmãos, muito exigente, ela exige muito. Andar com Deus exige tudo, exige renúncia. Deus não te chamou, meu irmão, para melhorar a sua vida. Deus não te chamou, irmãos, para aperfeiçoar aquilo que você era. Deus te chamou para a renúncia, para tomar a cruz e seguir. Deus não te chamou porque você era legal, bonitinho e disse, ele só precisa de um jeitinho aqui. Ele só precisa de uma maquiagem, só precisa arrumar um pouco o cabelo. Deus não te chamou por isso, Ele te chamou para morrer para si mesmo. Por isso que o Evangelho exige tudo, mas você tem sim a opção de escolher o nada e tomar o caminho longo e largo e a porta larga e seguir para lugar nenhum até o dia que estará no inferno. Tem essa opção. Não significa, irmãos, que será menos exigente, mas Ele nos empodera para isso. Você não recebeu o espírito de medo, mas espírito de coragem. E você foi empoderado com esse espírito, irmãos, para viver uma vida de ousadia, mesmo quando desfalece, mesmo quando tem problemas. Esse casal aqui tinha problemas, tinha dificuldades. Você vai ver durante o capítulo 3 que eles tinham dificuldade de entendimento, irmãos. Eles tinham dúvidas, tinham incertezas, mas tinham disposição. E Deus os ajudou, irmãos. Quando nós entendemos, irmãos, isso, a nossa fé se alinha com as nossas obras e nós começamos a entregar os frutos. Eu já vi muita pessoa dentro da igreja, irmãos, que você olhava e não dava nada, mas elas tinham muito amor, elas tinham muito temor, elas tinham muita vontade e faziam acontecer. Porque eu não sei, irmãos, o seu Deus, Ele gosta desse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que larga tudo. É o tipo de pessoa que diz, a minha prioridade é o Senhor. Eu tive um encontro com o Salvador, agora não consigo viver de outra forma. Eu tive um encontro com o Salvador, agora tudo que eu fazia antes, que era prioridade para mim antes, agora não faz mais sentido, porque eu encontrei o Senhor da glória. Deus gosta desse tipo de pessoa, meu irmão. Pessoa que tem dificuldade, pessoa que é vacilante, pessoas que muitas vezes parece que não vai conseguir, parece que não vai continuar, mas eles se erguem, se reerguem, porque eles ouvem a voz do Senhor Deus que diz, levanta-te, tenha bom ânimo, continua, não desiste, eu vou te ajudar. Terceira coisa que nós aprendemos com exemplos como este, irmãos, é o que diz de cara ali no verso 1, que na verdade complementa o segundo exemplo que acabei de citar, irmãos. É o fato de que os tempos eram maus. Em tempos maus, as pessoas tendem a desagradar a Deus. O tempo é ruim, irmãos, desde a queda no Jardim do Éden. Amém? Parece que tem tempos e tempos, e tempos piores do que os outros. Né? Eu não sei dizer para você se os tempos de agora são piores do que os tempos dessa época. Nós temos muita informação. Amém? Se fazia coisas terríveis nessa época.
terríveis, coisas abomináveis. Se você for estudar a história e o contexto bíblico, irmãos, você fica de cara com o que os povos faziam, coisas que hoje é considerado abominação. Entretanto, também o nosso tempo hoje, irmãos, é o tempo em que aquilo que desagrada ao Senhor chega muito fácil aos nossos olhos. Paulo diz a Timóteo, na sua última carta, tinha um determinado discípulo, esqueci o nome dele, abandonou a missão porque amou demais o mundo. Agora, se esse discípulo abandonou a missão junto com Paulo porque amou demais o mundo daquela época, as pessoas não tinham energia elétrica, as pessoas não tinham saneamento básico, né? Não atravessava a rua e ia no mercado, comprava leite. Se ele amou demais o mundo daquela época, o que sobra para nós? O mundo de agora nos oferece muito conforto, até mesmo para pregar o Evangelho. Você prega o Evangelho, você quer ir para algum lugar, você tem facilidade. Não precisa pegar um camelo, um cavalo. Se pessoas daquela época amavam aquele mundo, o que sobra para nós? Precisamos ter cuidado, porque esse tempo era mau, as pessoas desagradavam a Deus. Mas o Senhor encontrou alguém que não se corrompeu. O Senhor encontrou um casal aqui, irmãos, diferente, pelo menos. Porque se eles estivessem com os demais, Deus não os teria chamado. Porque Deus nos queria entregar um propósito muito grande, que era o nascimento de um libertador. Teria que ser Maria e José, não outro casal. Era para ser Maria e José. Você entende isso? Deus os escolheu para isso, assim como Deus escolheu Judas para atraí-lo. Teria que ser eles. A gente não tem muita informação sobre esse pessoal aqui, mas se Deus os chamou em tempos difíceis, onde as pessoas faziam o que era mal aos olhos do Senhor, a gente junta 1 mais 1 e dá 2. No mínimo, eles se distinguiram entre a multidão. Pessoas que não se corrompem. Pessoas que não estão amando esse mundo. Pessoas que não estão vivendo a vida doidada, tentando produzir coisas que não precisam. Pessoas que não estão muito preocupadas com aqui e agora, mas que têm em mente aquilo que vem do Senhor. É o que nós estamos esperando, meu irmão. Dia após dia nós somos afligidos, irmãos, por tudo aquilo que nos tira o pensamento das alturas. E se não tivermos esse cuidado, meu irmão, um dia a gente simplesmente se esquece de que existe um Deus, de que existe um Salvador e de que Ele vem nos buscar. Porque nós estamos tão preocupados com tudo aquilo que todas as outras pessoas estão preocupadas e estão se corrompendo. É em ambientes assim que o Senhor olha e diz: estou reprovando, vou entregá-los na mão da punição, porque eles não têm ouvidos. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles não me escutam, eles não me ouvem. Enquanto muitos israelitas aqui, irmãos, pensem só, eles viviam um ciclo de vida que causava reprovação no Senhor. Você lê o livro de Juízes, é o tempo inteiro. O verso 1 aqui se repete umas quantas vezes neste livro, irmãos. O verso 1: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O tornaram traz aqui uma ideia de ciclo. Passavam os tempos, passavam os anos, Deus levantava alguém, mas o povo depois voltava a fazer o que era errado. E a consequência da desobediência vinha, meus irmãos. Eles eram pegos por isso. Mas nós temos aqui, irmãos, um casal, um homem e uma mulher que se distinguiu. Pessoas diferentes, irmãos. Um homem de uma fé vacilante, uma mulher com um ventre estéril. Pessoas que, talvez, irmãos, no caso aqui da esposa de Manoá, irmãos, eles tinham todo o motivo do mundo para serem pessoas magoadas, pessoas revoltadas contra o Deus do povo deles. Por que o Senhor nos impediu de ter filhos? Por que o Senhor nos privou dessa bênção?
onde os tempos são maus, irmãos, então é muito mais fácil se juntar à multidão e começar a reclamar, murmurar e fazer o que é errado. Afinal de contas, talvez esse fosse um grande motivo para simplesmente abandonar o Senhor, fazer o contrário do que Jó fez. A mulher de Jó chega para ele e diz: por que você não amaldiçoa esse Deus aí e não morre? O que Jó diz para ela? Você está ficando louca. Se eu recebo de Deus o que é bom, por que não receberia o que é ruim? O que a mulher de Jó estava dizendo para ele: você tem toda a desculpa do mundo para chutar o balde, enlouquece, vai viver a vida. Quem já escutou isso? Não perca tempo com esse Deus, porque esse Deus parece mal, parece que odeia vocês. Há muita lamentação sobre isso na Bíblia, irmãos. Leia o livro de Salmos. Os salmistas cantam: Senhor, por que os ímpios parecem florescer? Por que os ímpios têm saúde? Por que os ímpios parecem crescer financeiramente e nós padecemos? Porque a recompensa deles é aqui. A recompensa deles é aqui, meu irmão. O nosso tesouro está no céu. Jesus nos disse para juntar tesouros para a eternidade, coisas que as traças e as ferrugens não corroem. Esse casal aqui chamou a atenção de Deus, irmãos. Chamou a atenção da graça de Deus. E aí você pode perguntar: de que forma que Deus escolhe esse tipo de pessoa? Como que Deus chega à conclusão de que Ele vai escolher A e não escolhe o B? Por quê? Como que Ele usa da sua soberania para fazer esse tipo de escolha? São coisas que nós não sabemos completamente, irmãos. Mas uma coisa nós sabemos. Nós sabemos o tipo de fé que Ele procura. Você tem pensado nisso? Qual tipo de fé o Senhor procura? Quais tipos de atitude, de coração o Senhor procura? O que agrada ao Senhor? Nós sabemos o que agrada o coração do Senhor. O que Ele está procurando nessa terra? O Senhor Deus diz: eu achei o meu servo Davi. Nós sabemos o que Ele está procurando. Não sabemos o porquê Ele escolhe, o porquê que Ele faz A, B ou C, mas nós sabemos o que Ele está buscando nessa terra. Verdadeiros adoradores, pessoas para trabalhar na sua seara, pessoas que dedicam fé, amor e obediência, pessoas que têm a disposição de largar tudo. É esse tipo de coisa que Ele está procurando, irmãos. E nós temos muitos exemplos disso na Bíblia. Noé agradou ao Senhor, irmãos, em tempos difíceis como esse. Era tão difícil, irmãos. Noé foi um homem que viveu em meio a homens que o Senhor queria destruir. Essa é a história do dilúvio. O capítulo 6 de Gênesis começa dizendo que o Senhor olhou para a terra e lamentou ter criado a humanidade, porque os homens eram maus. Ele disse: o meu espírito não vai habitar muito tempo com eles não, porque eles são perversos. Então Ele chama um homem chamado Noé. Noé viveu em tempos assim, irmãos. Moisés, ele era da realeza do Egito. Ele foi adotado pela casa de Faraó, cresceu com pompa e circunstância, com dinheiro, com estudo. Ele era alguém bem apessoado. Ele poderia simplesmente: estou nem aí. Mas ele não se conformou com o seu povo sofrendo nas mãos dos egípcios. Ele se colocou à disposição para fazer parte da mudança. Esse é o tipo de coração que Deus procura. Você quer mais exemplos? A Bíblia diz que Davi, irmãos, era um jovenzinho menosprezado, até mesmo pela sua casa. Ele tinha cheiro de ovelha. Os seus irmãos eram muito mais apessoados, muito mais fortes. Samuel chega na casa da família de Davi e diz, e começa: será que é esse, será que é aquele? Porque eles pareciam todos muito bonitos, os irmãos de Davi. Esse aqui tem postura de rei, esse aqui tem os lombos largos. Mas não era aquele. Davi tinha cheiro de ovelha, mas também tinha um coração que era favorável a Deus. É isso que o Senhor está procurando. Quer mais exemplos? Daniel viveu na Babilônia, meus irmãos. Aquilo que o livro de Apocalipse, eu estou falando com vocês isso aqui nas quintas-feiras, usa como um exemplo de sistema mundano, caído, que é contra Deus. Daniel viveu nesse mundo. Daniel foi tirado de casa.
Estava no cativeiro da Babilônia, e a Bíblia diz que ele não aceitou os manjares do rei. Ele não se sentou para comer no palácio do rei. Ele não aceitou suborno, ele não aceitou corrupção. Sabe o que Daniel era? Daniel era um homem de oração, um homem fiel. Se manteve firme. Você quer um outro exemplo? O melhor exemplo de todos? Aquele que é maior do que todos esses homens? O seu Senhor. Jesus Cristo, que foi tentado por Satanás no deserto, e lá no deserto, 40 dias e 40 noites sem comer, a Bíblia diz que ele recusou uma proposta de vida fácil de Satanás. Ele recusou a proposta e seguiu em direção à cruz. Nós sabemos o coração que Deus está buscando. Embora, irmãos, Deus possa usar quem Ele quer, não significa que Ele chame qualquer um. Porque Ele é criterioso. Amém? Para encerrar, irmãos, nós lemos no verso 3, que a Bíblia diz assim: que o anjo do Senhor apareceu a essa mulher. Amém? Você pode perceber aí na sua Bíblia, irmãos, o termo o anjo do Senhor, e o anjo está em letra maiúscula. Amém? Porque é o que nós chamamos normalmente de teofania, que é uma aparição do próprio Deus. Amém? Essa mulher estava vendo um homem de aparência celestial. Nós vamos ver isso na sequência do texto. Tinha uma aparência impressionante, ela diz. Uma aparição do próprio Deus. Amém? Agora pense, irmãos, que este homem, esta mulher, Manoá e sua esposa, eles foram, irmãos, escolhidos por Deus para receber uma visita graciosa. Uma visita do próprio Deus. Uma visita, irmãos, aquilo que nós temos aqui, o anjo do Senhor, essa teofania, uma aparição gloriosa do ser, da essência de Deus. E sabe o que o anjo vem trazer aqui, irmãos? Boa notícia. Amém? É ou não é uma boa notícia, irmãos? É uma notícia de milagre. A estéril dará a luz. Quem não se alegraria com isso, irmãos? Talvez hoje, nos tempos maus que vivemos, não faz muito sentido, porque nós temos cada vez mais mães que odeiam crianças. Nesse tempo não. Nesse tempo ter filho era como ganhar na Mega Sena. Alegria, a estéril deu à luz. É isso, é de se fazer festa, celebração. Aquela que não podia ter filhos agora pode. É isso aqui que está acontecendo. É uma boa notícia, é um milagre, irmãos, mostrando que Deus sempre visitou o seu povo. Deus sempre visitou o seu povo com libertação, irmãos, para salvá-los. Mesmo em momentos de rebeldia, irmãos, mesmo em momentos de reprovação, Ele sempre ouviu o clamor daqueles que lhe invocavam o nome. Deus sempre visitou o seu povo, meu irmão, e visitará mais uma vez. Desta vez, irmãos, de uma vez por todas, Ele visitará, amém? Mas, para nós que aguardamos essa última visitação, para nós que aguardamos esse último encontro, irmãos, para encerrar, nos cabe uma indagação do próprio Senhor, quando Ele está falando a respeito da sua vinda, desse grande dia. Abra comigo lá em Lucas 18. Lucas 18. A gente vai ler o verso 8. A palavra de Deus nos diz assim, na parte B do versículo, irmãos, depois do mas, o Senhor Jesus faz uma indagação, uma pergunta. Olha só, mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Nós estamos esperando essa última visitação, amém? Mas o Senhor nos tem uma indagação aqui, uma pergunta. Quantas pessoas Ele vai encontrar com fé na terra? É uma pergunta. Que quando Ele vier em glória, irmãos, que Ele encontre em nós pessoas que, como eu disse aqui na quinta-feira, guardaram a fé.
Pessoas que conservam a fé mesmo em dias maus, mesmo quando tudo se corrompe, mesmo quando os valores vão embora, mesmo que as pessoas leiam a Bíblia e digam que está errado, ou mesmo que as pessoas concordem só com o que convém na palavra de Deus, ou mesmo que as pessoas distorçam a palavra de Deus, o Senhor Jesus vem encontrar pessoas que conservam uma fé digna de receber. Amém? Que Ele encontre em nós, irmãos, pessoas que são verdadeiramente trabalhadoras para essa seara, para o reino de Deus, pessoas que estão ativas, pessoas que com fé e obediência estão demonstrando, irmãos, que creem em Deus com as suas obras que se tornam visíveis, pessoas que estão buscando agradar o nome do Senhor mesmo em dias de dificuldade. Eu não sei você, irmãos, mas eu quero ser contado entre aqueles que se guardam em tempos difíceis, não aqueles que se deixam levar, porque para ir com a multidão tem muitos, irmãos, e infelizmente tem muitas pessoas que estão saindo dentro das igrejas e estão indo com a multidão, ou estão dentro das igrejas, ficam dentro das igrejas, mas estão trazendo aquilo que é de fora para aqui de dentro, e não funciona, não dá certo. Porque o crente é alguém que reconhece a necessidade de salvação, meu irmão. É uma característica, eu reconheço a necessidade de salvação. Se eu preciso de salvação, eu preciso de um Salvador. Então não adianta eu querer pensar que esta vida agora, a nova realidade em Cristo, pode ser vivida da mesma forma que se vivia antes. Porque se Deus aprovasse o meu estilo de vida anterior, não teria me chamado. Se Deus gostasse do que as pessoas estavam fazendo neste mundo, se Deus aprovasse as pessoas neste mundo, não teria enviado o Senhor Jesus, irmãos. Eu quero ser das pessoas que aguardam, irmãos, essa visita, que estão conservando a sua fé. Que eu e você, irmãos, possamos ser pessoas que respondem essa indagação do Senhor. Será que Ele vai encontrar fé na terra? Nós possamos responder, irmãos, com um sonoro: eis-me aqui. Eu te entrego as minhas obras, estou pronto para a eternidade.